mundo se despede de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, que nos deixou aos 88 anos de idade. Ele foi o primeiro Papa latino-americano da história, o primeiro jesuíta a ocupar o trono de São Pedro, e o homem que mudou a cara da Igreja Católica no século XXI. Mas você sabe quem foi ele, além da batina e dos discursos? Por que sua trajetória marcou tanto o planeta? E por que seu legado nunca será esquecido? Então já senta o dedo no like e se inscreve no canal, porque no vídeo de hoje você vai descobrir quem foi o Papa Francisco. Por trás do sorriso sereno e do discurso de paz, existia um homem que enfrentou crises internas, resistências conservadoras e até escândalos na tentativa de modernizar uma das instituições mais antigas do mundo. Hoje, a gente vai te contar tudo sobre a trajetória de um dos papas mais carismáticos, polêmicos e humanos da história recente. Infância e origens. Um menino chamado Jorge. Nascido em Buenos Aires, Argentina, no dia 17 de dezembro de 1936, Jorge Mário Bergoglio era filho de imigrantes italianos. Seu pai, Mário, era contador e sua mãe, Regina, dona de casa. A infância de Bergoglio foi simples, marcada por valores católicos fortes e uma convivência próxima com as comunidades humildes da capital argentina. Desde jovem, ele era um observador do mundo à sua volta. Gostava de futebol e era torcedor fanático do San Lorenzo, e chegou a trabalhar como técnico químico antes de entrar para o seminário. Sim, o futuro Papa passou anos numa vida comum, pegando ônibus, fazendo refeições simples e enfrentando a vida como qualquer argentino de classe média baixa. Mas tudo começou a mudar quando, aos 21 anos, uma grave infecção pulmonar o fez perder parte de um dos pulmões. O episódio quase o matou. E foi nesse momento de fragilidade que ele decidiu seguir o caminho da fé com mais intensidade. Logo depois, ingressou na Companhia de Jesus, também conhecida como Ordem dos Jesuítas, uma ordem conhecida por sua disciplina intelectual e social. Foi aí que o jovem Jorge começou a mostrar seu estilo único, austero, direto, sem frescura e extremamente ligado às causas sociais. Esse perfil incomodava alguns dentro da própria igreja, mas o aproximava das camadas mais humildes. Enquanto outros subiam na hierarquia com luxo e influência, ele preferia andar a pé, cozinhar a própria comida e se manter perto dos pobres. Mesmo assim, sua inteligência e dedicação não passavam despercebidas. Ele foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires em 1992 e poucos anos depois se tornou arcebispo. Já era visto por muitos como um líder espiritual diferente, mais humano, mais próximo. E foi justamente isso que, anos mais tarde, o levaria ao topo da Igreja Católica. A escolha que surpreendeu o mundo. Em 2013, após a renúncia histórica do Papa Bento XVI, algo que não acontecia há quase 600 anos, o mundo ficou em choque. Pela primeira vez em séculos, um Papa deixava o cargo ainda vivo. E com isso, o conclave foi convocado. Ali, entre paredes centenárias e cardeais do mundo todo, nascia uma nova expectativa. Quem seria o próximo líder da Igreja Católica em meio a tantas turbulências? E foi aí que o improvável aconteceu. Jorge Mário Bergoglio, o arcebispo de Buenos Aires, foi escolhido. Um argentino, um jesuíta. Um homem simples, quase desconhecido da grande mídia, mas que, nos bastidores, era respeitado por seu equilíbrio, humildade e coragem. No dia 13 de março de 2013, a fumaça branca subiu no Vaticano e o mundo ouviu uma frase inesperada: Habemus Papam. Na sacada da Basílica de São Pedro, apareceu um homem com rosto cansado, expressão serena e uma presença humilde. O novo Papa escolheu um nome que jamais havia sido usado por outro pontífice: Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo máximo da humildade, da paz e do cuidado com os pobres. Ali já dava para entender o tom que ele ia seguir. Um papado de transformação. Logo nos primeiros meses, Papa Francisco mostrou que não seria um papa comum. Ele recusou o luxuoso palácio papal e preferiu morar em uma casa simples no Vaticano. Andava de carro popular, dispensava tronos de ouro e vestimentas extravagantes. Dizia que o Papa tinha que viver como Jesus viveu, com simplicidade. Mas suas mudanças não foram só estéticas.
Ele enfrentou escândalos de corrupção dentro do Vaticano, promoveu auditorias financeiras e começou uma verdadeira faxina na Cúria Romana, o coração administrativo da Igreja. Além disso, bateu de frente com setores ultraconservadores ao defender o acolhimento de pessoas LGBTQIA+, criticar o capitalismo selvagem, condenar a indiferença diante da pobreza e até falar abertamente sobre a crise climática. "Quem sou eu para julgar?", disse ele ao ser questionado sobre homossexuais que buscam a Deus. Essa frase virou símbolo de uma igreja mais aberta, mais acolhedora, mais humana. Só que, claro, essa postura rendeu inúmeras críticas internas. Muitos religiosos o acusavam de estar liberal demais. Outros diziam que ele estava desviando a tradição. Mas Francisco sempre foi firme. Não queria destruir a igreja, e sim reaproximá-la das pessoas. Entre polêmicas, coragem e resistência. Ser um líder mundial já é difícil. Agora imagina liderar uma das instituições mais antigas, conservadoras e influentes do planeta, enquanto tenta modernizar tudo isso. Foi exatamente isso que o Papa Francisco enfrentou. Durante o seu papado, ele mexeu em feridas antigas da igreja que muita gente evitava tocar. Uma das mais delicadas foi o combate aos abusos sexuais cometidos por membros do clero. Francisco pediu desculpas públicas às vítimas, encontrou-se pessoalmente com sobreviventes e criou medidas internas para prevenir novos casos. Mas, para muitos, isso ainda foi pouco. A pressão foi enorme e ele sabia que estava lidando com algo gigantesco. Outro tema que causou ruído foi o aborto. Francisco manteve a posição tradicional da igreja contra o aborto, mas insistia que, antes de condenar, era preciso acolher. Ele sempre colocava a misericórdia acima do julgamento, o que causava revolta em setores mais rígidos do Vaticano. Na política, ele também não ficava em cima do muro. Fez críticas ao nacionalismo, à falta de compaixão com imigrantes e se posicionou contra guerras e líderes autoritários. Durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, foi uma voz importante pedindo vacinas para todos, principalmente os mais pobres. Mas todas essas posturas trouxeram um peso. Papa Francisco sofreu ataques pesados dentro da própria igreja. Chegou a ser chamado de perigoso por cardeais ultraconservadores. Foi alvo de fake news e até de ameaças. Mas ele nunca recuou. Sempre manteve a firmeza no olhar e a simplicidade no coração. O fim de uma era e um legado inesquecível. Nos últimos anos, Papa Francisco já demonstrava sinais do cansaço natural da idade. Com 80, depois 85 e agora chegando aos 88 anos, ele enfrentava problemas de saúde cada vez mais frequentes, cirurgias, dificuldade para andar, limitações. Mas ainda assim, continuava ativo, sorridente e presente nos momentos mais simbólicos da igreja e da humanidade. Muita gente especulava sobre uma possível renúncia, assim como Bento XVI havia feito. Mas ele resistiu. Disse uma vez: "Só vou sair quando Deus me tirar." E foi o que aconteceu. Papa Francisco nos deixou aos 88 anos, encerrando um ciclo que vai entrar para os livros de história. O Papa dos pobres, o Papa que não queria coroa de ouro, o Papa que caminhava com o povo, falava de amor em tempos de ódio. E lembrava que a igreja precisava ser casa, não tribunal. Seu legado é enorme, não só para a igreja, mas para todo o planeta. Francisco não foi apenas um líder religioso. Foi uma voz de equilíbrio num mundo polarizado. Alguém que ousou propor diálogo onde só existia confronto. E que, mesmo dentro de uma instituição tão conservadora, conseguiu acender uma luz de mudança. Talvez você nem seja católico. Talvez nunca tenha escutado um discurso completo dele. Mas é impossível ignorar o impacto que esse homem teve na história moderna. E agora, com sua partida, fica a pergunta: será que a igreja vai manter o caminho de humanidade e proximidade que ele deixou? Ou vamos ver tudo regredir de novo? Se você curtiu esse vídeo e quer continuar acompanhando histórias impactantes como essa, se inscreve agora no Nexo Paralelo e já deixa o like, pois é isso que nos ajuda e nos motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou na história do Papa Francisco. E até o próximo vídeo.